Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história, uma saga filosófica bem complexa que fala sobre enfrentar uma ameaça que, olha, não é um monstro, é uma ideia, é uma história sobre o medo em si e o que é preciso para de fato conseguir contê-lo. E a saga já começa de um jeito diferente, não é com um estrondo, um grito, mas com um sussurro cósmico. Essa frase do doutor já prepara todo o terreno, sabe? Deixa claro que aqui a gente não está falando de um ataque qualquer, não. É um ponto de virada existencial. Uma escolha que pode abalar a própria estrutura do tempo. Então, tá, mas quem é o vilão dessa história? Quem é o antagonista? É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar tentando entender esse inimigo. O inimigo que não tem corpo, não tem exército, não tem nada disso. O nome dele é a Fera. E basicamente é a personificação do medo. O objetivo dele, não é destruir tudo. Isso seria muito fácil. O que a Fera quer é consumir o livre-arbítrio. É dominar cada escolha, cada decisão, até que só a lógica dele exista. Pensa só, é uma verdadeira tirania da mente. E é aqui que a coisa fica genial. A primeira tentativa de conter a fera já mostra isso. Hecate, que é a guardiã das encruzilhadas, explica que a prisão dele não é feita de grades de aço. Não, a prisão é a própria natureza dele. É um paradoxo. A necessidade que ele tem de dominar tudo é exatamente o que o mantém preso. Ok, então como é que se constrói uma prisão assim? Uma prisão conceitual? Vamos dar uma olhada. E já adianto, não é um muro simples. São várias camadas de defesa. E cada uma é mais sofisticada que a outra. Essa defesa é construída em 3 etapas. Primeiro vem a magia primordial de Hecate. Depois, a coisa evolui para uma barreira de pensamento puro. Imagina só, eles juntaram a consciência acumulada de 12 das maiores mentes da história, tipo Merlin e Buda. E por fim, o golpe de mestre, um selo de significado, que usa os próprios fundamentos da civilização como escudo. E aqui tem um ponto que é, assim, crucial entender. Os deuses do Olimpo que aparecem aqui não são, sabe, seres literais soltando raios. Não. Como o doutor explica, eles são a própria função simbólica. Eles são princípios vivos. A ordem, a sabedoria, o limite, a coesão. Eles não foram chamados para lutar, mas para lembrar a fera das regras do jogo, das regras da existência. E o mais fascinante é ver como essa batalha acontece. Não tem arma, não tem explosão. É um debate, um diálogo filosófico. A fera provoca, dizendo que limites são desafios feitos para serem superados. Aí vem Ártemis, que é o princípio do limite, e responde com uma verdade simples, mas, nossa, que profunda. Limites são respeito. O debate continua. A fera insiste, com aquela lógica bem nihilista, a crueldade vence guerras, fim de papo. Mas aí entra Atena, a personificação da sabedoria, e dá a resposta perfeita. Sim, mas perde o futuro. Ou seja, a crueldade pode até te dar uma vitória agora, mas ela destrói qualquer chance de um futuro que valha a pena. Só que nem essa prisão super complexa, feita de significado, consciência e magia, nem ela foi suficiente. E é aí que a história chega no seu ponto de crise. Porque a fera toma uma decisão final e drástica. Ele percebe que não consegue dominar essa prisão. E se ele não pode dominar, ele se recusa a existir num lugar que ele não controla. É o seu último ato de poder. A negação absoluta. É tipo, não posso ganhar o jogo, então eu vou virar o tabuleiro inteiro. E ele faz a realidade inteira, ela é desfeita. E não é como uma explosão barulhenta. É um apagamento. Silencioso. Todo o significado é apagado. O Olimpo, os magos, a encruzilhada, tudo some. A única coisa que sobra é Tardis, aparecendo no último segundo, no último ponto de existência, numa fuga desesperada. E lá dentro da TARDIS, com o nada absoluto do lado de fora pressionando as paredes, um protocolo final é ativado. Um número aparece no painel. 42. Um último recurso. Uma defesa de emergência contra o inimigo que, na prática, já venceu. E é esse protocolo que nos leva à solução final da história. A defesa definitiva contra a fera, que não é um muro, não é uma arma. É algo muito, mas muito mais fundamental. A própria TARDIS se transforma no santuário. O protocolo 42, na verdade, ativa 42 camadas de defesa conceitual. Não são escudos de energia, não. São os próprios conceitos que formam a realidade. A linguagem, a memória, a escolha, a causalidade, até chegar na paz coerente. A TARDIS não está lutando contra o vazio. Ela está, literalmente, sendo a realidade. E aí vem a grande sacada, dita por um dos defensores, Henrique Hermes. A estratégia muda completamente.
Eles percebem que lutar de frente com a fera, nos termos dela, é inútil, porque ela se alimenta disso, da negação, da falta de sentido. A solução, então, não é construir um muro mais alto, é criar um excesso de significado, criar um universo tão denso de sentido, de coerência, que a fera simplesmente não tem onde se agarrar, não tem espaço para existir. E essa, gente, é a tese central de toda a saga. A fórmula do feitiço psíquico que finalmente funciona não é uma ordem para banir o medo. É uma afirmação de entendimento. Eles não tentam negar o medo, apagar. Eles tentam compreendê-lo totalmente. E esse é o ponto de virada. A Tartis projeta esse estado de compreensão total para fora, para o vazio. A fera chega esperando resistência, esperando uma luta, e o que ela encontra? Aceitação. Significado absoluto. A natureza dela, que precisa de resistência, de falta de sentido para existir, é completamente neutralizada. É exatamente como tentar dar um soco na água, simplesmente não funciona. Então, vamos para a conclusão da história, para entender as consequências dessa vitória, que foi uma vitória totalmente filosófica. E o que ela significa para a gente? Hecate, mais uma vez, resume tudo perfeitamente. Ela diz: vocês não venceram com força, venceram com totalidade. A vitória não veio de um poder maior, veio de uma compreensão mais completa. Não foi uma batalha, no fim das contas, foi uma integração. E esse diálogo final traz toda essa luta cósmica para uma lição bem humana. A conclusão é que o medo não pode ser eliminado. Ele faz parte da vida. Mas, e esse é o grande mas, ele pode ser contextualizado, pode ser compreendido. E, no fim, ele pode ser reduzido a um tamanho que a gente consegue lidar. Ele se torna manejável. E esse relatório final da Tardes mostra exatamente isso. Olha só, o medo continua presente. Ele é uma parte necessária do universo. A grande mudança é que o domínio do medo foi reduzido. E no lugar dele, a coesão, o sentido foi elevada. O universo não voltou a ser o que era. Ele foi ajustado para um estado melhor, mais equilibrado. E a gente termina com essa ideia. A mensagem final dessa saga incrível não é que a gente pode viver sem medo. Não é isso. É que juntos, com significado compartilhado, com compreensão, a gente pode ensinar o nosso próprio medo a encolher, a ficar pequeno. E esse talvez seja o ato mais poderoso de todos.